alguns mandatos, né, Felipe? E de todos os vereadores que nós convidamos, o Felipe foi o que se engajou, esteve conversando aí com alguns proprietários de imóveis também. Felipe, se tu puder trazer alguma informação a respeito disso. Porque o que acontece? Às vezes a gente reclama que não... Até foi indicação do Bruno que nós conversássemos com os proprietários dos imóveis para que a gente conseguisse que alguns se colocassem dizendo: eu me comprometo de alguma maneira a levar isso adiante, enfim, porque o processo de transformação é um contínuo despertar de vontades até que isso se torne uma grande onda e seja mais percebido ainda pela sociedade. Então, Felipe, além da tua exposição, né, que tu traga um pouquinho do que existe com relação à legislação, né, a gente não precisa entender os artigos um por um, mas saber o que existe, e também esse teu movimento com relação aos proprietários de imóveis, de bens patrimoniais aqui de Caxias, que tu começou, né, a despertar isso. Deixo contigo a palavra. Agora sim. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um prazer muito grande, Giovana, tá aqui contigo, com todas as pessoas aqui presentes, né? O público extremamente seleto e de formadores de opinião. E para mim é uma alegria poder vir debater um tema que eu tenho tanto apreço e tenho procurado tratar e até ser provocativo com relação a isso, porque a gente sabe, nós conversávamos, eu, o doutor Adria e a Thaís agora há pouco, né, da necessidade que nós temos de provocar essa discussão, né? A gente não vai conseguir trabalhar patrimônio histórico, trabalhar a história da cidade, como a Thaisa fez aqui, né, e fez um resgate de São Pellegrino extremamente importante. A gente não vai conseguir trabalhar essa temática do patrimônio e convencer as pessoas se nós não engajarmos eles comunitariamente nesse processo todo. Então, eu tenho certeza que os inventários participativos, a educação patrimonial e o engajamento comunitário são processos importantíssimos e fundamentais para que a gente possa evoluir e criar, né, e mostrar a cidade que realmente existe aqui em Caxias do Sul. Depois do convite que tu me fez, a gente procurou colocar algumas legislações, provavelmente algumas que eu participei, que tem a ver com São Pellegrino, inclusive, né, para a gente poder situar e se manter dentro do tema. Então, a ideia, se puder passar primeiro, a ideia do debate proposto aqui é a gente mostrar esse processo todo daquilo que é possível em Caxias do Sul. Claro, daqui a pouco eu vou ser repetitivo do que já vem acontecendo, mas eu acredito que muito do que a gente debateu, né, naquelas nossas reuniões de segunda-feira, preparando o evento, elas têm tudo a ver com o projeto de São Pellegrino. Ele é fundamental para mostrar para Caxias do Sul que a gente pode, sim, recuperar a história, gerar emprego, gerar renda, né, gerar cultura e, consequentemente, gerar turismo em cima dos prédios históricos da cidade. Eu não consigo imaginar a recuperação histórica da cidade sem estar embasada em todos esses processos. Então, a gente traz alguns exemplos aqui que são meio óbvios, né? Hoje, graças a Deus, são meio óbvios. Antigamente era um sonho ou algo que muita gente imaginava o fim desses prédios, mas hoje eles começam a passar por um processo de recuperação que são extremamente importantes para a cidade. E acredito que a pandemia ela potencializou isso, né? Se nós levarmos para o lado do turismo, a pandemia ela potencializou o turismo regional. As pessoas hoje começam a viajar num raio de 400 quilômetros da sua casa, né, transformando as cidades que antes sequer eram visitadas, e muito menos as suas próprias cidades, começam hoje a receber pessoas que nunca imaginaram conhecer as suas cidades. A gente pode ver o quantos empreendimentos surgiram, né, o que a pandemia ofereceu, entre aspas, positivamente para essas cidades. Se nós ficarmos só na nossa região aqui, Caxias tem um lado extremamente positivo, e nós temos que nos dar conta disso. A gente está no centro de 3 regiões turísticas muito fortes, que é o Vale dos Vinhedos, que é a região das Hortênsias e que é os Campos de Cima da Serra, né? Cambará agora vai dar uma guinada absurda, né? Vai crescer muito. A gente já viu o processo que São Francisco tem passado,
né, inaugurou agora o Parque das Flores no final de semana, que é outro empreendimento gigante que apareceu por lá. Então, tudo isso dentro do período da pandemia. Pode passar, por favor. E a Serra Gaúcha é o maior destino turístico do Brasil hoje. Então, em termos de número de visitantes, passou o Rio de Janeiro. Então, olha o potencial que a gente tem em Caxias do Sul, sendo o centro das 3 regiões da Serra Gaúcha. Entrando um pouquinho na legislação e falar daquilo que tu comentou das famílias aqui de São Pelegrino. Em 2019, eu aprovei uma legislação aqui em Caxias do Sul, que é as placas azuis lá de Londres, não sei se vocês conhecem, as Blue Plaques. É um projeto que existe em Londres hoje, que eles, enfim, eles mostram a quem pertenceu o prédio ou o que aconteceu naquele prédio histórico. Então, eu consegui aprovar essa legislação em Caxias e a gente vem fazendo esse trabalho aqui em São Pelegrino, Giovana. E eu fiquei muito feliz porque o projeto São Pelegrino, Viva a Cidade, enfim, acabaram ajudando a abraçar esse processo, tirar ele do papel. E o Guidini, não sei se está aqui, o Guidini tem trabalhado muito comigo na implantação desse projeto, que ele vai marcar essas residências. Foi criada, inclusive, uma placa específica para Caxias do Sul, né? E esse é o processo que tu comentou, que a gente está fazendo, conversando com algumas famílias. Nós estamos para conseguir a primeira família já, para colocar a primeira placa da cidade, e vai ser aqui na frente do Shopping São Pelegrino, na residência Mariane. Né? A Thaisa mostrou antes a rua aqui, né? Que é em linha reta. E a gente está negociando para ser a primeira família a receber essa placa, para que a gente possa mostrar para as demais a importância que isso tem para a cidade e, obviamente, né, a gente volta naquela temática do engajamento comunitário, né, da educação patrimonial, de mostrar para as pessoas a importância desses prédios históricos através de uma placa simples, que não desconfigure o prédio, pelo contrário, que ele valorize o prédio. Nós temos tantas edificações aqui em São Pelegrino que podem e que a gente espera começar com esse processo da implementação dessa lei municipal de 2019 ainda. Então, esse é o processo que vocês me propuseram a fazer e a gente espero que evolua mais rapidamente. A placa está pronta, tem o apoio da Secretaria da Cultura, tem agora os contatos iniciais com as famílias. A gente gostaria muito que já tivesse agora nesse processo uma placa instalada, mas ainda a gente não tem a resposta definitiva. Mas essa é uma legislação que existe em Caxias do Sul, né, e que a gente pode se espelhar porque ela tem a questão histórica, a questão da recuperação do prédio histórico. Ela vira ponto turístico, né? Em Londres foi criado um aplicativo em cima dessas placas azuis, onde as pessoas podem se organizar por tempo, né? Até a gente trouxe um exemplo de um turista que está em um hotel e ele tem 1 hora e meia, 2 horas sobrando, ele coloca esse planejamento nesse aplicativo e o aplicativo mostra para ele quantos locais ele pode visitar através das placas. Então essa é a ideia, trazer aqui para Caxias, né? Já existe a legislação, agora é implementar e fazer esse gerenciamento através das placas, que não serão azuis aqui, né, porque o estudo foi feito diferente, mas nós temos também, com relação às placas, manter essa tradição. Pode passar, por favor. O Felipe está dando spoiler da apresentação do Dr. Adrio de amanhã. Só tô informando que pode ser que tenha algum constrangimento aí. Eu falei, eu tinha que ter falado depois da Thaisa, porque ela provocou a questão histórica e a gente vem aqui apresentando a outra parte depois do Dr. Adrio, né, com esse projeto aí, vai ser fantástico. E eu acho que o grande debate que eu tenho proposto nos últimos meses aqui na Câmara de Caxias, e eu trago um exemplo que já foi trabalhado aqui hoje pela manhã, né, pelo Bula, que é a recuperação onde tem o Taná hoje. Pão e vinho. A cantina Pão e Vinho. Tem outro exemplo grande aqui, né? O pátio da estação agora, esse processo todo que está sendo feito aqui em Caxias do Sul. Eu apresentei esse projeto de lei, que ele está hoje na Secretaria da Cultura, e nem faço questão que ele tramite muito rápido, porque eu acho que é importante esgotar esse debate para que a cidade entenda o quanto isso pode repercutir positivamente para a cidade. A ideia dessa legislação é que a gente possa incentivar a ocupação de prédios históricos em Caxias do Sul. Eu fui visitar diversas cidades aqui no Rio Grande do Sul que fazem trabalhos parecidos com esse, e a gente procurou juntar essas ideias todas num projeto de lei só, que é fazer a isenção fiscal para quem ocupar prédios históricos em Caxias do Sul. Qual é a ideia dessa temática?
obviamente, emprego, renda, preservação, principalmente, promoção do turismo, a questão da segurança. Nós temos um caso aqui em Caxias que é emblemático, a casa da família Rigoto na Avenida Júlio, né, secretária? É algo emblemático na cidade, todo mundo vê aquilo como problema, né? Eu imagino aquilo como solução, porque hoje o que é? É incêndio, é insegurança, drogadição, e algo que poderia acontecer lá dentro não acontece porque nós não temos, né? A secretaria não tem como incentivar essa ocupação. A ideia dessa legislação que está sendo proposta é a gente fazer incentivos fiscais, e aí cada processo deve ser tratado de uma forma exclusiva, porque nem todos são iguais. Se a Helena vai apresentar um projeto dela que vai custar lá R$1 milhão na revitalização de um prédio histórico, ela vai gerar 50 empregos dentro desse estabelecimento, ela não pode ter o mesmo tratamento que o Rafa daqui a pouco vai apresentar um projeto dele, que vai gerar, ele vai ter um custo de 300 mil e vai gerar 5 empregos. Então, acho que o processo de análise ele tem que ser individual, ele tem que ser propositivo e ele tem que buscar um incentivo. Se é o IPTU que tu vai descontar, tu vai dar isenção, ou tu vai dar uma minorada, ou tu vai oferecer o ISS, enfim. O formato de incentivo cabe ao poder público gerenciar através de um decreto. Mas nós temos que provocar esse debate, provocar essa discussão, para que a gente possa cada vez mais, né, recuperar prédios históricos da cidade, sem pensar numa data. Eu sou totalmente contrário a que se estigmatize uma data de prédio, porque se tu bota uma data, tu tá dando um incentivo para que algumas pessoas derrubem seu prédio. Há 50 anos, no 48º ano, ele vai lá e propõe a derrubada do prédio. Essa pergunta que eu ia te fazer, para que ele seja entendido como um prédio histórico... Tem que fazer uma análise, pode ser pelo COMPAC, pode ser por uma comissão interna da prefeitura, pode ser planejamento, Secretaria da Cultura. Eu acho que nós temos que fazer um debate com quem entende tecnicamente da área, né? Agora, eu jamais colocaria data, porque eu acho que a data ela incentiva, inclusive, a não preservação. Nós temos prédios na cidade com 100 anos que são históricos, tem prédios com 100 anos que não tem valor histórico nenhum. Assim como temos prédios de 30 anos que podem ter valor histórico. Então, por que eu tenho que definir uma data específica para... Na verdade, a data específica te incentiva a derrubada do prédio, né? Porque as pessoas hoje não conseguem enxergar que podem ter lucro e podem ganhar em cima de um prédio histórico. Pelo contrário, elas entendem o prédio histórico como um peso na vida da família ou dos herdeiros. Então, acho que nós temos que fazer uma provocação saudável de incentivo a isso. E essa legislação, ela provoca isso. Pode passar, por favor. Esse é um outro processo que a gente encontrou, e nós temos diversos, além de prédios históricos na cidade, nós não podemos deixar de lado os monumentos históricos que nós temos em Caxias do Sul. E nós aqui em Caxias, infelizmente, muito pouca placa sobrou dos prédios, dos monumentos históricos da cidade, né? Ultimamente até busto andaram roubando. Então esse Locations a gente viu lá em São Marcos isso, né? É uma escola de inglês que ela entrega para o município a tradução ou a explicação do que significa aquele prédio histórico. Então, através do QR Code, eles fazem a tradução, a explicação em inglês do que é o monumento ou do que é o prédio, com a tradução automática em português, com os alunos da escola explicando. Então, fica algo extremamente didático, atrativo, e eles fazem isso de forma gratuita para as cidades, né? Então, a gente sugeriu para Caxias do Sul também, para diminuir um pouco, né, secretária, essa deficiência que nós temos hoje de atraso, né, de combate à violência contra monumentos históricos, prédios históricos, retirando as placas. Tu não combate a segurança com isso, né? Eu acho que nós temos que incentivar a preservação, e acredito que esse seja um dos bons motivos para a gente poder fazer esse debate. Pode passar, por favor. Algumas leis municipais que existem já e que conversam com São Pelegrino. Nós temos uma lei aqui do vereador Gustavo Toigo, de 2019, que foi criado o itinerário cultural Aldo Locatelli, né? Nós temos aqui em São Pelegrino a igreja de São Pelegrino, né, com pinturas fantásticas do Aldo Locatelli, só que nós não temos só a igreja de São Pelegrino com a pintura do Locatelli, nós temos 4 pontos na cidade que tem pinturas do Aldo Locatelli. E por que não explorar isso? Né? Por que o ponto de partida não pode ser sim São Pelegrino, né, por todo esse processo histórico que está se fazendo esse debate aqui,
E por que não utilizar essa lei existente já também? Nós temos na prefeitura uma grande pintura do Locatelli, temos no bairro Panassolo, e temos lá no final da Júlio de Castilhos também, numa igreja, uma pintura do Locatelli. Nós temos 4 pontos que podem ser, sim, um produto turístico, obviamente, né, de interesse da comunidade. A semana... Só volta um pouquinho, por favor. Ele falava da semana... nós temos a Semana Municipal de Valorização do Patrimônio Histórico, né, que o Projeto São Pellegrino valoriza isso no mês de agosto, faz esse processo. Outra situação que é muito de Caxias, né, a legislação que reconhece o galeto ao primo canto como bem cultural de natureza imaterial, que a gente utiliza na cidade, e tem uma outra legislação que aí é minha também, que reconhece o clássico caju como um bem de natureza imaterial da cidade, e tem a ver com São Pellegrino, porque o Caxias foi fundado aqui perto, né, aqui na Avenida Rio Branco. O Rafa não gostou muito, mas é os dois. E também conversa, né, com essa questão histórica toda, né, o Juventude de 1913, o Caxias de 1935, então também conversa com essa questão histórica da cidade. Pode passar. E aí a gente vem trabalhando essa questão do patrimônio histórico com QR Code. Em Santa Teresa também acontece isso, né? Eu estava conversando com o doutor Adri agora, a gente fechou um relatório, eu fiz esse ano visitas a 37 cidades do estado do Rio Grande do Sul, conversando principalmente com as secretarias de turismo das cidades, gerando um relatório das possibilidades que podem acontecer em Caxias do Sul com relação ao turismo, com relação aos prédios históricos, bom, enfim, tudo que está relacionado à parte histórica de patrimônio, de prédios, de história da cidade e também, né, esses incentivos. Eu estou fechando esse relatório hoje, os guris estão aí comigo, me ajudaram a fazer todo esse trabalho, são 37 cidades que a gente procurou exemplos e vai entregar para o prefeito na próxima semana, eu acredito, um relatório que ficou em quase 70 páginas, voltadas para o turismo, para a história, que eu acho que tem tudo a ver com a palestra de antes da Thaisa, que conversa com todo esse processo aqui, vivenciado hoje pela gente aqui. Então, basicamente, procurei ser breve, né, Giovana, para ajudar no horário também. A ideia desse debate que eu tenho proposto, e vou continuar propondo isso, eu acho que nós precisamos discutir o patrimônio. É fundamental que a cidade compre essa briga, que a gente convença as pessoas da importância disso. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância, da necessidade e o quanto é importante a gente trabalhar a preservação do patrimônio, porque ele não repercute somente para a pessoa que está sendo influenciada diretamente, mas para a cidade de uma forma geral. Né? Caxias do Sul tem um patrimônio histórico muito espalhado, né? Nós temos de Criúva até Forqueta, patrimônio histórico. Então a cidade ela é muito ampla, mas nós podemos trabalhar isso de forma organizada sim, né? Sempre pensando na questão do inventário participativo, né? da educação patrimonial e do engajamento comunitário, porque tudo isso gera preservação, gera história e gera, consequentemente, turismo, e vai terminar lá na geração de emprego e renda, que é, eu acho que o principal foco que nós temos que ter, trabalhando sempre a preservação. Então, não sei se eu corri demais, mas tentei fazer o mais breve possível, Giovana, para tentar trabalhar essa questão. Acho que a gente trabalha muito a questão da nostalgia no patrimônio histórico, né? O quanto as pessoas se sentem proprietárias daquele espaço quando elas entram e começam a contar histórias que viveram nesses espaços. Então, acho que nós temos a função de provocar esse debate. Vocês vêm fazendo isso, acho que nós temos diversas entidades em Caxias que começaram a entender a importância de fazer esse debate, né? O Sebrae faz isso, acho que o Sicredi faz um trabalho fantástico em toda a nossa região aqui, incentivando o turismo, né? O Viva Cidade, o Instituto Samba, o MP com o Dr. Adrio fazem trabalhos fantásticos, né? Todas as entidades voltadas para os engenheiros e arquitetos aqui, acho que também começaram a perceber e percebem cada vez mais a importância de mostrar para as pessoas o quanto elas precisam intervir positivamente nessas áreas. Então, agradeço o convite do Projeto São Pellegrino do IDEMER de estar aqui hoje debatendo e tentando fazer provocações positivas sobre o patrimônio histórico da cidade. Obrigada, Felipe. Vamos abrir um pouquinho de discussão.
Ricardo, Marga, Bruno, até a Thaisa também, doutor Adrio. Com relação à legislação, acho que eu até queria fazer uma pergunta para o Ricardo. Eu vi que tu fez que 5 a cabeça quando ele disse, não é 50 anos, não é 30, né? O importante é o que aquilo conta, né? Aquele lugar, o que ele traz, né? De memória, enfim. Com relação à legislação, Ricardo, relativo a o incentivo à preservação, né? O Felipe falou da isenção fiscal, talvez, eu não sei se essa isenção fiscal ela trata de IPTU só, IPTU, ITBI e também ISS. Bom, a gente tem alguns impostos no Brasil, não sei se são tantos em Portugal, mas vocês aplicam esse tipo de ferramenta para conseguir incentivar a preservação? Sim, Desculpa. Sim, eu estava a dizer que sim, principalmente à explicação que o Filipe fez sobre o perigo de balizar uma data, seja porque daqui a 3 anos os edifícios que agora têm 47 passam a ter 50 e, portanto, vão ser demolidos, seja porque esses limites são sempre muito imprecisos, difíceis de definir. Em relação à pergunta que a Giovana fez, sim, nós temos isenção de taxas municipais, de uma maneira geral, para os imóveis que estão em áreas críticas. Nós não fazemos, e essa pode ser uma sugestão que pode ter interesse para vocês, por regra não fazemos edifício a edifício, estipulamos áreas de reconversão. Polígonos. E dentro dessa área, de polígonos, exatamente, e dentro dessa área eles podem ter esses benefícios. Agora temos uma nova figura que se chama áreas de reabilitação urbana, que têm uma outra isenção. Nós temos muitos impostos, a resposta também à tua questão. Há impostos municipais, há impostos sobre o consumo. O imposto sobre o consumo em Portugal, de uma maneira geral, o IVA, o Imposto de Valor Acrescentado, é de 23% e na construção civil também. Em áreas de reabilitação urbana, o imposto baixa para materiais e para mão de obra, baixa para 6%. E esse é um incentivo também para reabilitar. Pode-se entender que na reabilitação também, em alguns casos, edifícios novos podem ser enquadrados como sendo parte de uma operação de reabilitação. Separar as duas partes. O IVA é o Estado que tem que decidir, o município não pode interferir aí. A área mais fácil para o município, para a prefeitura, tem a ver com, não sei se é o IPTU que vocês falam, é a nossa taxa municipal. Aí fazemos isenção de taxa para as licenças de licenciamento, para a licença de obra, para a licença de ocupação da via pública, que não sei se têm cá para a construção, ocupação do espaço. Todos são isentos em áreas, nesses polígonos que nós determinamos. Portanto, mais do que o edifício, interessa-nos o conjunto também. Mas o edifício tem que ter um reconhecimento para que ele possa, ou ele estando nesse polígono, Não tem que ter reconhecimento, tem que haver um polígono. Dentro desse polígono pode estar tombado ou não. Nós só temos ou está tombado ou não está tombado. Não estando tombado, se estiver dentro de uma área crítica de reconversão urbanística, o município pode aplicar taxas que pode revogar quando entender em reunião de executivo. As áreas de reabilitação urbana são uma figura nova dos últimos, talvez, 10 anos, talvez menos, onde o Estado procura incentivar as empresas e os investidores através de uma redução da taxa do IVA. Aproveitando que tu está com o microfone aí, não sei se tu quer fazer algum comentário, Felipe. Quando a gente pensou a legislação, a gente pesquisou diversas cidades que trabalham formatos disso, né? Antônio Prado tem uma situação muito parecida, Santa Maria tem. A grande dificuldade, talvez em Caxias, e aí vocês sabem muito mais que eu, é nós termos uma zona conflagrada, né? Porque nós temos prédios históricos em Criúva, que eu falei antes, tem prédios históricos em Forqueta, tem no Cerro da Glória, né? Galópolis, bom, né? Nós temos
Museu de Território em Galópolis, que é fantástico. Então, nós aqui, como é que tu conflagraria essas áreas, né, com prédios daqui a pouco tão dispersos um do outro, né? Então, a minha ideia não foi travar nesse sentido as possibilidades, porque, né, teria essa dificuldade. Claro que São Pelegrino agora se cria uma situação um pouco diferente, mas, né, talvez nós deixássemos de incentivar algumas pessoas a recuperar seus prédios porque não estariam dentro dessa situação. Por isso que eu não estou com pressa porque esse projeto tramite, né? Porque eu acho que tem muito debate para ser feito, né? E vários desses temas precisam vir para fora ainda para a gente debater, né? Mas... Inclusive, nós comentávamos antes, né, Thaisa, já vou lembrar. O que eu ia comentar é que o nosso plano diretor ele já está bem preparado para esse tipo de coisa. Nosso plano diretor ele já está organizado, ele não está implementado, tá? Mas ele está muito organizado porque ele já tem as ITs, né, que são as zonas de interesse histórico, ou seja, se isso começar a ser regulamentado, a gente já tem essas regiões rurais mapeadas e decididas, isso pode ser melhor, né, organizado, e a gente tem também as áreas especiais da cidade, né, então a gente já tem um plano diretor que nos dá o norte. O que falta agora é a Margarete. A Margarete até comentou comigo que tem um trabalho lá bem bom, que foi feito na UX há alguns anos, né, que fala sobre esses estudos também, que pode ser usado para desenvolver isso. Então, eu acho que nós já temos o caminho, sabe? O que está faltando realmente é que a gente pegue esse caminho e implemente. E além disso, né, a gente conversava com a Helena hoje de manhã também, os índices construtivos, né? Acho que está na hora da gente trazer isso para o debate novamente, para avançar nisso. Por que tu tem o índice construtivo, tu vai ser beneficiado uma vez só? Por que não pensar isso, que tu a cada período tu possa ter esse benefício novamente? Porque a preservação do prédio vai ser para sempre, não vai ser uma vez só. Então, acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, acho que nós temos que fazer essa provocação também, para que a gente possa avançar e incentivar que as famílias continuem recuperando seus prédios históricos. Não uma vez só. Tu entende essa colocação dos índices construtivos, Ricardo? Que quem preserva o prédio que está sendo preservado, ele teria talvez um potencial construtivo pela lei maior, e aí, pelo fato dele não aproveitar esse potencial, ele recebe uma remuneração, como é que a gente poderia dizer, uma compensação. Uma compensação em função disso. Nós não temos isso. Vocês não têm? Não, nós não temos isso. Isso não existe. O edifício existe, se a lei disser que não se pode construir, não se pode construir. Ponto. Não há mas. Entendi. A pergunta que eu ia te fazer antes com... Mas eu queria dizer uma coisa. E por isso mesmo, no nosso caso, talvez ainda com maior pertinência do que no vosso, essa situação é muito mais subjetiva, mais difícil de gerir. No nosso caso, a isenção pode variar, o critério pode variar de município, de prefeitura para prefeitura. Nós entendemos em Guimarães, e de uma maneira geral o entendimento é este, que a própria isenção do IVA ou a isenção de taxa deve estar indexada ao tipo de obra que se faz. Ou seja, apesar de estar dentro de um polígono, e apesar de eu ter dito que uma obra nova pode ter esse enquadramento, um edifício como este, se levar com um edifício de 10 pisos por cima e mantiver uma parte dele, nós não entendemos que possa ter isenção, porque isso é uma especulação sobre o imóvel, a ser viável. Portanto, se o espírito da lei é o da conservação, então tem que ser respeitado o espírito da lei. Não pode ser aproveitada a isenção ou benefício e o espírito esquecido e construir sobre ele. Entendi. A pergunta que eu ia te fazer antes com relação ao incentivo é que, como aqui em São Pelegrino nós estamos imaginando que há uma vocação em ascensão, que é a questão da economia criativa, a questão da arte e cultura, que é o que a gente está discutindo aqui, e talvez até da inovação, eu queria perguntar nessa questão do incentivo, que eu acho que tu já deu uma pincelada, se existe alguma coisa que é mais incentivada do que outra. Por exemplo, a gente quer incentivar a vocação desse lugar. Vocês têm alguma coisa, não só o incentivo relativo à preservação, mas o incentivo tipo ao uso do solo? Não temos diretamente, mas aí é que a coisa começa a complicar e a ficar mais rica, mais interessante. É que o urbanismo não vive sem o resto. A cultura,
Nós temos pelouros. Cá ainda não entendi muito bem como é que o Filipe gera um pelouro, porque nós temos um pelouro da cultura, um pelouro do urbanismo, e são áreas que se tocam, que se devem cruzar. Cada pelouro é gerido por um vereador. Cada o quê? Pelouro é a área, digamos, é a área temática que cada vereador tem poderes subdelegados pelo prefeito para gerir. O urbanismo, o social, a cultura, o turismo, varia de cidade para cidade, inclusive. A cultura pode criar um incentivo a um tipo de indústria criativa, ou o pelouro da economia, criar um incentivo à instalação de empresas que, cruzado com o incentivo da área do setor especial do plano de urbanização, permite que, cruzando, eu que quero instalar uma indústria criativa, faço contas e digo, é mais favorável instalar-me em São Pelegrino do que na Júlio de Castilho, fora de São Pelegrino. É por esse cruzamento que podemos chegar lá. Ela quer falar. Então, em Vitória, né, eu sou de Vitória, Espírito Santo, e lá nós temos uma área que é o Centro Histórico, que é um centro histórico expandido, que a gente chama, dentro do PDU de Vitória, onde nós temos, Juliana ou Giovana, né, a isenção de ISS para algumas atividades gastronômicas, inovação, criativa. Então, nós temos isso, e, né, por lei. Então, tem uma lei que são impostos municipais. E também nós temos uma isenção de IPTU, e aí o IPTU é para os imóveis que lá são tombados ou identificados. E nós temos 3 graus de preservação, grau de proteção 1, 2 e 3. 1 é quando você não pode mexer em nada, porque ele é tombado, inclusive, a nível, não é só a casca, não é só fachada e telhado, mas quando você tem que preservar todo a edificação. O 2, quando você preserva mais ele na paisagem, que aí comporta toda a parte de fachada, telhado e a presença dele na paisagem. E um terceiro, que é o de vizinhança. O de vizinhança aí também pode ser ter essa isenção para ele permanecer naquela mesma altura, com afastamento adequado para manter o conjunto. Nós temos esses 2 isenção, né? Então, para a atividade de ISS e a isenção do IPTU. Mas, mesmo assim, as pessoas falam que o IPTU é muito pouco, porque o IPTU a gente consegue dar até 100% do IPTU, mas tem as taxas que vêm, que é taxa de iluminação, coisa que a gente não consegue isentar. Então, é muito, assim, para o proprietário que tem que fazer a preservação, a conservação do seu prédio todo o tempo, é uma ajuda, mas é muito pouco. E o que a gente tem também, quando você falou da questão dos índices, né, do plano diretor, os índices urbanísticos, nós temos na legislação, apesar de não estar sendo implantado, a gente não conseguiu, é a transferência do direito de construir para os prédios, né, históricos do centro de Vitória. No caso, você pode transferir todo o potencial, inclusive não descontando a área do terreno, a área da construção. Em todo fora do centro histórico, você tem, se você não conseguiu, se você tem um terreno de 1.000 metros, você tem um coeficiente 2, pode 2.000 metros, se você só tem 1.000 metros quadrados, você pode vender num CEPAC, numa forma, esse índice construtivo para outra região da cidade. No centro, você não desconta, então, se você tem 1.000 metros, se você tem coeficiente 2, você pode negociar esses 2.000, mas mesmo assim, até porque a gente tem os índices urbanísticos muito altos ainda no Brasil, a gente não tem a outorga onerosa, então isso acaba não valendo a pena, porque eu já tenho os índices que satisfazem o mercado imobiliário. Então, é um instrumento que a gente tem no PDU, mas que ainda não é utilizado. Bom, gente, para encerrar, então, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Giovana, queria só fazer um comentário. Por favor. Nós temos uma terceira isenção, que é uma isenção, queria fazer, na verdade, 2 comentários. Este que nós temos um imposto sobre imóveis, que todos pagamos anualmente às finanças. Esse é o IPTU, nosso. Imposto...
Mas esse não é para o município, esse é para as finanças. Uma parte depois reverte para os municípios, e nesse caso os imóveis tombados são isentados de taxas. Uma das discussões que há duas discussões nesse âmbito. Uma diz respeito aos conjuntos tombados, porque o Estado não entende, há dúvidas se um imóvel que está num conjunto tombado se vale como se fosse um imóvel tombado. E, por outro lado, há outra discussão que tem que ver com o estado de conservação dos imóveis que, estando estragados, deteriorados, deviam ter uma agravante. O que alguns municípios estão a tentar fazer é criar uma taxa que agrave o pagamento deste imposto quando os imóveis estão abandonados. Mas é uma agravante que não é nada popular, mas que deve ser implementada. O último comentário que queria fazer é que acho muito bem o que o Filipe estava a comentar sobre a necessidade de haver conservação regular e essa ideia de haver uma regularidade é uma ideia que tem que ver com a dinâmica que estes processos têm que ter e que normalmente não é ajustável à legislação. Porque hoje há um incentivo a que muitos bares se instalem nesta zona e rapidamente pode haver necessidade de haver uma retirada deste incentivo, porque rapidamente passamos do 8 para o 80. E então é importante que este debate seja sustentado e que haja alguma parcimónia nessas decisões, porque hoje não temos nada, amanhã temos demasiado. Isso não é bom. Paola. Bom, boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, eu sou Paola Benevenuto, sou assessora de turismo da Sicredi Pioneira, tá? E queria comentar até, vereador Felipe, sim, nós estamos apoiando muito forte o turismo aqui em Caxias do Sul e toda a nossa região, todos os nossos 21 municípios. E comentar também que nós lançamos na semana passada, pessoal, uma linha de crédito para a preservação do patrimônio histórico. Tá? Então, nós sim entendemos que, através do patrimônio histórico, muitos municípios não têm o turismo desenvolvido, mas têm uma riqueza, patrimônio histórico material, no caso. Né? Então, através dessa preservação de edifícios, que são muitas vezes no interior dos municípios, e os empreendedores têm o sonho de abrir, podem ter o nosso apoio, e o nosso apoio completo, né, com a linha de crédito, com apoio para consultoria com o Sebrae. Então, a gente busca realmente fazer a entrega mais completa possível. E aí, vereador, eu queria deixar uma pergunta, e até pelo caminho que vocês já andaram, né, no Rio Grande do Sul. Eu sei que Nova Petrópolis, a cidade onde hoje é a nossa sede, tem uma lei municipal, se eu não me engano é de 2014, que casas que estão no inventário ou casas que são são indicadas pelo Conselho Municipal de Cultura, que tem o objetivo, gostariam de fazer alguma reforma, eles recebem um aporte do município, uma verba. Essa lei está desatualizada, nós já notificamos os vereadores, né, para atualizar por conta do valor, e nós sabemos que os valores mudaram bastante. Existe algum outro município assim que tem alguma lei semelhante, vereador, dessas visitas, ou até mesmo Caxias, né? Sabe que o Rodrigo vem fazendo um baita trabalho lá na Nova Petrópolis, né? Estive conversando com ele lá e ele tem feito belas conquistas para Nova Petrópolis, inclusive. Existe uma legislação em Antônio Prado, né, que isenta totalmente, porque as casas lá têm uma preservação 100%, inclusive. Então, Antônio Prado tem uma legislação que ela é de isenção de 100% para sempre. Né? A cidade que a gente encontrou com uma legislação parecida é Antônio Prado. Mas tem alguma para... Vamos supor, sou do interior, eu tenho uma casa na Criúva. Essa casa está inventariada, entrou... tem a notificação, eu tenho vontade de fazer uma reforma interna, porque eu, como exemplo, recebo turistas no final de semana, eu tenho algum apoio? Eu vou colaborar nesse debate, né, porque realmente é um assunto encantador. E, assim, a tua resposta, não tem. Na realidade, o município tem uma legislação que é aquela legislação que nós podemos dizer como básica, fundamental até, para a nossa realidade, né, que é diferente da realidade de Portugal,
porque há, sem dúvida, a figura da conservação muito mais forte lá do que o objetivo da preservação. De qualquer maneira, a figura da preservação ela já está densa, né, dentro do conceito de arquitetura na cidade. A cidade do Porto é um exemplo desse. No entanto, a figura da conservação ainda é aquilo que tem merecido os estudos mais aprofundados, que é o que a gente sabe. O nosso caso, nós estamos ainda na figura de tentar preservar, ou seja, e quando eu digo preservar, não é não demolir, é não demolir. Né? Hoje o município tem uma legislação que favorece a figura da preservação através do IPTU, no caso dos bens tombados, não alcança os bens inventariados, que é todo aquele cadastro de bens que fazem parte de interesse histórico e que para eles não tem data, não tem limite de data, é por uma qualidade, qualidade arquitetônica, pela tecnologia construtiva, ou pela questão histórica do ponto de vista de ter abrigado pessoas, referências, etc., etc. E no interior nós temos um cadastro, né, identificando os bens de interesse de patrimônio. Este cadastro foi feito há 15 anos atrás, Thaisa, e ele não foi mais atualizado. Eventualmente sofre algum acréscimo, mas um trabalho sistemático que venha incorporar outros elementos não tem acontecido. Na zona urbana, o sujeito que tem essa prerrogativa, ele adquire, além da isenção do IPTU, ele adquire também a figura do índice construtivo, que é a mesma lógica. Tudo que ele poderia construir aqui, ele pode edificar no terreno remanescente, entendo o espaço para isso, é o nosso caso aqui no final da 18, ou transferir aquele valor equivalente ao potencial construtivo acrescido da área já edificada naquele imóvel. O que acontece na nossa cidade? Na nossa cidade, IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade, ele é relevante do ponto de vista da receita municipal, mas não é dos impostos aquele que realmente remunera o município. Né? O imposto que melhor remunera, mais, não digo melhor, mais remunera, é o ICM, é o de vocês, né? Lá do IVA, né? Que eu estou tentando unificar. De sorte que para o cidadão receber isenção do IPTU não é tão significativo. E a questão do índice é significativa em termos. É uma boa medida? Evidente que é. Nós temos a figura da outorga onerosa, o município já praticou em algumas ocasiões o leilão de índice para certos espaços. No entanto, e tem muito índice, isso acontece, toda semana tem índice tramitando de uma zona para outra, ou certificando e emitindo certificados. Só que para o bem tombado, aquilo o que acontece? Ele ocupa aquele momento. E depois? E a conservação? E a manutenção? Né? Este é o grande dilema no qual nós nos enfrentamos. Na zona rural não tem índice construtivo. Eventualmente, quando algum bem figura como interesse, a Câmara de Vereadores é acionada para que façamos uma lei específica, adotando uma zona, porque cada zona tem um índice construtivo, para aquele bem que está lá na zona rural como um parâmetro de intervenção. E não tem essa figura do apoio da administração municipal, no sentido de alguém que queira fazer algum investimento no bem, para que aquele bem venha a gerar, como diz o nosso vereador, atividades que gerem renda, emprego, uma renda a maior, no caso da zona rural, seja ela de que natureza for. Não tem. E acho que é um tema difícil de se tratar. Então, era isso, Grêmio Maia, que eu queria aproveitar para colocar,
porque são muitos assuntos que vêm à tona, né? Mas, em síntese, basicamente, o que nós temos em Caxias do Sul é isso. E só para complementar, essa figura de índice construtivo, muito antes do Estatuto da Cidade, Caxias já aplicou isso lá no Hospital Carbone, quando, na época, o município queria preservar aquele prédio, não se falava em índice construtivo. O que aconteceu? Vendeu-se metros quadrados de área equivalente a construir e empresas compraram, profissionais liberais compraram, e adquiriram aquilo na eventualidade de no futuro, na área remanescente, vir a ser edificado, o fato que nunca aconteceu, poderá que um dia venha a acontecer. É isso. Obrigada, Marga. O Matias queria falar aí, nós estamos encerrando, Matias. É uma pergunta. Parabenizar pela condução, por levar essa ideia adiante e entender um pouquinho mais o estágio que está, como é que estão os teus colegas vereadores no entendimento dessa ideia, e se essa proposição também, porque é uma coisa que há tempo eu tinha escutado, é que quando se faz uma renúncia fiscal, deveria partir do executivo e não do legislativo. Eu gostaria que pudesse esclarecer isso. Bom, eu tenho tentado cercar essa legislação, né, de todas as formas possíveis. Claro que quando eu apresento o projeto na Câmara, eu tenho que cuidar muito do que eu escrevo, porque eu não posso deixar ele como inconstitucional. Tá? O que eu tenho feito? Eu conversei com o prefeito já, conversei com a Secretaria da Cultura, conversei com a Secretaria de Governo e apresentei a ideia para eles. O que eu propus para o Adiló, e acho que é um fato que pode acontecer, e por isso que eu disse que eu não tenho pressa no debate, né, e a ideia realmente foi essa aqui, né, Giovana? Fazer esse debate hoje aqui para acrescentar isso. O Fabinho, inclusive, chegou aí e já sugeriu modificações no projeto. O que eu propus para o Adiló? Como a gente fez nas mesas, nas calçadas. O projeto era meu, eu retirei para que a prefeitura apresentasse. Se um município entender que esse projeto é importante, é interessante, em momento algum eu vou me furtar de retirar o meu e que a prefeitura apresente. Até porque a tramitação fica muito mais rápida, muito mais ágil e não vem com vício inconstitucional nenhum. Então, se o município entender que essa legislação vai colaborar e me disserem, nós vamos apresentar na Câmara, eu retiro no mesmo dia. Não sou impeditivo para a evolução do processo. Então, essa questão da inconstitucionalidade, ela morre a partir do momento que o município me disser, eu retiro o meu, município protocola. Fiz isso com os bares, com as mesas nas calçadas, não tem por que eu não fazer com esse também. Então, isso não vai ser impeditivo, tá, Matias? Tranquilamente com relação a isso. A gente conversava antes, estava eu, a Thaisa, doutor Adri, acho que de manhã com a Helena também, né? Eu tenho provocado esse debate muito seguido na Câmara. Acho que uma vez ou duas por mês eu tenho usado a tribuna para trabalhar a questão do turismo, a questão dos prédios históricos, a questão da história. Tenho feito provocações sadias e mostrando a importância disso, porque eu acho que todo mundo precisa gerar engajamento comunitário, independentemente de quem seja. E quanto mais as pessoas ouvem tu falar, menos o assunto está distante, né? Então a gente tem que, quanto mais fomentar isso, provocar o debate, mesmo que não falem nada, mas alguém está ouvindo, né? E alguma coisa está entrando. A Maesa, vocês sabem bem, né? O quanto é importante debater a Maesa todo dia, se for possível, né? Para que isso evolua mais rápido, as pessoas entendam que a cidade só tem a ganhar com a Maesa recuperada, né? Então, com relação aos vereadores, eu acredito que se a legislação vier, eu te digo que a chance de aprovação por unanimidade é muito grande. É muito grande. Mas eu acho que a gente tem que manter o debate propositivo. E isso que está acontecendo aqui, né, nesses 3 dias, é fundamental. É fundamental. Assim como a visita lá em Galópolis que vocês vão fazer é importantíssimo para mostrar, né, o que nós temos em Galópolis. O Galópolis é um produto turístico absurdo. Né? É absurdo o que tem em Galópolis, né? As pessoas que não compreenderem a importância que nós temos em Galópolis, a gente está perdendo dinheiro, inclusive, no município, né? Não investir naqueles prédios de Galópolis. Então, hoje eu não vou te dizer, Matias, assim, não posso falar por todos, obviamente, são 23, mas eu acredito que o que passa e passa bem,
e o meu projeto não é impeditivo para que venha algo do Executivo para a Câmara. Então, não vejo dificuldade a partir do momento que o governo me disser assim, quero, o meu está retirado no mesmo dia. Bom, gente, vamos encerrar. Eu gostaria de fazer uma fala integradora aqui tudo que vocês comentaram, especialmente os aprendizados que eu estou tendo com o Ricardo aí, de que precisamos de políticas públicas, mas que elas sejam o mais integradoras possíveis, né? Nós estamos conversando sobre o projeto São Pellegrino, que talvez a operação urbana consorciada, que é um instrumento da política urbana que pode ser aplicada aqui no território de São Pellegrino como uma forma de regrar essa centralidade, ela pode, acho, Fábio, ela pode tratar desses temas de patrimônio, ela pode trabalhar os temas fazendários, de isenção fiscal, ela pode permear todas essas políticas de maneira que isso forme um complexo sistema legal para poder favorecer esse território a se desenvolver, né? Do que às vezes a gente fazer uma legislação só para uma coisa, e isso começa a gerar outros problemas em outros lugares, né? Então, acho que o grande aprendizado que todos nós temos que tentar fazer, esforço que todos nós temos que fazer é de integrar todas essas coisas. Deixa eu te ajudar, Giovana, e não é porque o doutor Adrio está aqui, mas hoje nós temos no MP um promotor que entende isso, o que é uma segurança jurídica para o município. Sabe? A gente sabe as dificuldades que os enfrentamentos, muitas vezes, com o Ministério Público, e hoje nós temos, inclusive, no MP, tá aqui, que entende, não está aqui de graça, né? Está aqui porque gosta do tema, porque propõe mudanças. O Fabinho trabalhou quando secretário de urbanismo, quanta parceria foi feita, né, com o doutor Adrio. Então, a gente tem que aproveitar o momento que isso está crescendo, esses movimentos todos feitos aqui, e fiquei muito feliz quando a Maesa caiu, né, com vocês, porque, né, tem a expertise, entendem do processo, e acho que é um momento de fazer crescer isso, evoluir isso. Né? Nunca teve, talvez, um momento tão favorável para a gente quebrar esse clima de distanciamento e fazer esses processos evoluírem. Então, não é porque o doutor Adrio está aqui, mas ele sabe o que eu penso com relação a isso. Tem até o Ministério Público do lado, né, para dar segurança jurídica para os municípios, para o município. Perfeito. Mas a fala que o Ricardo fez várias vezes já é que talvez para que a gente consiga promover a preservação patrimonial, a gente tenha que conseguir dar conta de outras necessidades mais urgentes, mais latentes, e por consequência a gente consegue botar na mochila essa temática também, e ela acaba acontecendo de uma forma até indireta às vezes. Por isso que essa legislação, né, Marga, que a gente precisa construir juntos, ela precisa esse olhar complexo, amplo, diverso, para que a gente possa fomentar esse processo. A Marga precisa de ajuda também na CEPLAN. Com certeza. É que senão a gravação não grava. Só para ir para a mochila também, né? Nós temos a nossa caminhada, né? Ao longo da nossa caminhada, a gente, eu até acho que nós já evoluímos bastante, mas no sentido, sim, de trazer essa figura do patrimônio histórico como um tema emergente e necessário, fazendo parte daquelas condições fundamentais da cidade, né? Mas, historicamente, a gente tem usado instrumentos de recursos para aquelas coisas da necessidade básica, né, da praça. Então, não é incomum, doutor Adrio, né, a gente tem o TAC, tem isso, tem aquilo. A gente não vê esses instrumentos aplicados para o patrimônio histórico, né? Então, eu concordo com o Grimmelmaier, eu acho que essa condição da legislação ela é importante, tal, mas um evento como esse, e que traga, né, vários setores da ação de administração, seja ela legislativo, executivo, judiciário, para olhar para a figura do patrimônio histórico como uma necessidade também fundamental da cidade. E, nesse sentido, criar figura de processos de compensação através da indução, né, de serviços, recursos, etc., para esta área. Não que as demais não sejam fundamentais, mas trazer isso também para a mochila, só isso. Maravilha, Marga.
Bom, peço palmas para o Felipe. E agora a gente vai dar sequência. Aí já está na nossa tela a pergunta norteadora. Amanhã a gente vai ter a apresentação da Carta São Pellegrino Patrimônio e ela vai ser fundamentada nessa dinâmica que a gente vai fazer agora e será conduzida pela arquiteta Thaisa e pelo arquiteto Matias. Alô? Oi. Gente, eu vou convidar vocês para a gente poder separar as cadeiras e a gente tem um espaço maior, de repente aqui na frente, que a gente possa aplicar a nossa dinâmica. É bem rapidinha e é bem divertido. Eu acho que se todos puderem ficar e a gente puder fazer esse exercício, vai ser bem legal. Vamos empurrar as cadeirinhas para trás e a gente consegue sentar. A gente consegue ficar em pé na frente. Tudo bem? Eu vou precisar que tu bote uma musiquinha para mim, pode ser? E aí eu... Beleza? Tem mais de cada, aí a gente separa. Alô, alô. Tudo bem? Gil, vamos participar? Aí eu explico. Eu vou explicar para vocês então como é que funciona esse exercício, gente. A Thaisa está entregando um papelzinho para cada um de vocês e a ideia é que a gente possa responder cada um de vocês individualmente nesse papelzinho a esta resposta, de forma muito livre. Uma frase, de preferência nada muito longo, né? Mas que com uma frase... Tem que ser uma resposta. Eu sei que a gente quer muita coisa, né? Mas vocês têm que escolher a que vocês mais querem, tá? Não pode ser assim uma lista de respostas. A gente botaria uma lista, né? Pode ser uma palavra também. A única coisa que a Thay quer dizer é que não podem ser vários itens, né? Número 1 tal coisa, número 2 tal coisa. É uma resposta só. Então a gente vai dar um tempo para vocês responderem isso e aí eu explico a segunda parte do exercício. Pode ser? Tem alguém que está sem papel? Uma resposta. O que se espera que o patrimônio de São Pellegrino proporcione para a cidade? Só para o pessoal poder pensar nessa questão. Ótimo. Fica sentadinha ali. Pode, só não perde teu papelzinho. Queria ajustar mais. Segura. Segura. Vamos esperar todo mundo acabar quando a turma...
Deu? Todo mundo conseguiu responder? Falta alguém? Deu certo ali? Cassini? Respondido? Tá. Cadê a dona Giovana? Eu vou explicando, a Gil já conhece como é que funciona agora. Então a gente vai pegar agora, a partir dessa pergunta que a gente fizer, nosso amigo lá do som vai liberar o som, todo mundo vai ficar aqui em pé, circulando e caminhando de forma aleatória. Quando parar a música, desculpem, quando parar a música, vocês vão ficar com a pessoa que está mais próxima de vocês, tá? E vocês vão ter que atribuir uma nota entre as duas respostas. Vocês vão ler o papelzinho que a pessoa tem e da outra pessoa. E entre vocês vão ter que atribuir uma nota. A nota tem que somar 7. Então tu pode botar, por exemplo, nota 1, se for muito baixo o critério, vocês acham que é pouco relevante, bota nota 1, e é muito relevante nota 6. A soma das duas notas tem que ser 7. Não pode passar de 7. Então tu pode botar 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Tá? Com isso vocês vão ir colocando pesos diferentes para essas respostas. Tá certo, gente? Deu para entender? Então, cadê? Só vamos esperar a Giovana chegar, rapidinho, e aí a gente... Ou por que tu não pega da Gil? Ela fez, deixou na cadeira. Ali em amarelinho. Agora, se vocês quiserem vir aqui pra frente, saem das cadeiras e circulem de forma aleatória aí. Tá, vamos parar. Música segura. Fica junto aí. Mais próxima. Deu parzinho pra todo mundo? Marga. Não fica sozinha, Marga. Arranja um amigo. Tá, então Maria, tu não... Tá. Isso. Em duplas, agora vocês vão definir qual papelzinho fica com a nota maior e qual papelzinho fica com a nota menor. Vocês vão anotar no verso. Tem que anotar no verso, tá, gente? Eu não falei isso, né? Tem que anotar no verso a nota. Isso que bota no verso, tá? Tem que botar no verso. Anota. Não, de 1 a... Tem que somar 7. Tem que somar 7 as duas notas. Pode ser nota 1, por exemplo, da Marga, e nota 6 a tua. 2 e 5. Entendeu? Vale com a Marga, Gil. Com a Maria. Conseguiu, Thay? Só falta vocês. Sim, aí troca o papel. Tá tudo bem, não, dá, vai. Mas não tem importância. Tá, vai, de novo. Todo mundo conseguiu? Não, ali tem. Podem ir trocando os papeizinhos com outra pessoa, de forma aleatória. Vai trocando, vão trocando. Vamos só trocando. Vão trocando os papeizinhos. Deu música, vamos lá, parzinhos. Junta parzinho e escolhe e deem a nota de novo.
Todo mundo conseguiu? Foi? Então, música. E vão rodando e trocando papelzinho. Rodando e trocando. Não precisa ler, só trocar. Só vão trocando. Trocando papel, rodando. Não lê, Fábio, vai trocando teu papel. Não é para ler, vão trocando e circulando. Vamos. Deu? Segura a música. Beleza. Não tem problema. Vai. Juntem os parzinhos e debatam de novo. Tirei a pergunta da tela. Não tem problema. Porque nós estávamos passando na frente e estava cegando ali Não tem problema, vai. Responderam? Sim. Tá. Deixa eu esperar. Calma. Foi? Musiquinha de novo, circulando, gente. E trocando papelzinho. Vou pedir um favor para vocês, quando parar, vocês olhem atrás, 3 notas lá. Vão trocando. Todo mundo circulando. Deu música, parzinhos. Última nota. Vamos lá, gente. Última rodada agora. Todo mundo circulando de novo. Música. Trocando os papeizinhos. Deu. Vamos lá, façam os parzinhos. Agora é a última nota, né? Tá. Mas espera todo mundo acabar e soma sentado. Pode somar, sim, quem está esperando. Isso, agora soma. O nome da dinâmica chama 35, porque são 5 vezes o 7. A gente vai escrever, mas primeiro a gente vai somar e... Sim, da tela. Não, mas o que é mais legal as pessoas verem a frase grande, não? Bom, todo mundo conseguiu? Acabaram? Agora, se quiserem sentar, estão de boa. Agora a gente vai compilar essas informações e apresentar para vocês. Então a gente vai juntar as informações de vocês. Não, cada um fica com o seu papelzinho. Cada um fica com um papelzinho que está na mão. Vinte e dois. 20. Não.
Felipe, qual que tá a nota do teu? 18. Não, tá. Então, tá. A gente tem o telão, o computador, não. Vamos lá. Primeira nota, primeira resposta à pergunta aquela, né? Com nota maior foi 22, motivos para atrair visitantes e fixação de moradores e negócios. A gente vai passar, a gente vai botar na tela assim que a gente conseguir. Dá para arriscar isso? É. Não, tá ligando o monitor. É só a gente ter um minuto de paciência. Acho que não vai. Quer me dar os outros? Tá aí. É. Podemos fazer outro slidezinho. Ó, se puderem copiar essa frase e botar num outro slide. Isso. Tá, agora se puder botar perguntinha lá em cima vai ajudar. Pequenininha, sabe? Não vai precisar. Obrigado, Maria. Ótimo. Então, se tu puder anotar a primeira resposta pra gente. Motivos para atrair visitantes e fixação de moradores e negócios. A próxima resposta é: um São Pellegrino bom para os moradores, que será também bom para os turistas. Vocês concordam comigo que essa resposta é bastante similar à primeira? Podemos deixar como um único critério? Que proporcione identidade e respeito à história do município. Vai ler de novo. Identidade e respeito à história do município. Agora, 21, alguém? Tá. 20 mais alguém? Nota 20? Nota 20. Se tu puder botar aqui nota 22. Só escrever 22 em algum lugar, pode ser no final, no começo. Qualquer lugar. Com a nota 20, promover o desenvolvimento do turismo local. Nota 19. Fomento ao turismo. Outro com nota 19, que por meio da mesma... Não, desculpa. Que por meio da memória afetiva, mais pessoas tenham acesso à história e cultura da cidade e que possam vivê-la juntos. Posso. Que por meio da memória afetiva, mais pessoas tenham acesso à história e à cultura da cidade. Eu botaria acesso à cultura e história. Se quiser resumir, acesso à cultura e história. Posso ver.
depois daqui a ideia é ir lá para o P47, a Giovana vai pagar cerveja para todo mundo, é liberado. Quem é que vai? Era isso a pergunta? Era bem assim a pergunta. Marga, tu vai tomar cerveja lá com a Giovana de graça? Ah, mano. Todo mundo. 8, 9. Obrigado. Eu estava na nota 19, nota 18. Promover o turismo. 18? Outro com a nota 18, um marco que vincule passado e futuro. Se quiser ir colando. São 18. 17. Desculpe. Mais pessoas nas ruas e nos espaços públicos. 16. Eu leio. Obrigado. Promover a qualificação urbana pelo uso dos prédios. Seja referência turística e cultural. Essa foi a nota 16? 17? Alguém mais tem cartãozinho? 15, 14, 13, 12, 11, 10. 10? Tem 10 ali? Tá, só vamos acabar o 14 aqui, ó. 14. Reuso dos espaços ociosos. 10. Percepção sobre sentidos e sociabilidade. Fábio, time. Ambiência. Tá, agora vamos tentar organizar isso. Então vamos tentar resumir as frases e ver se a gente concorda em 4 grupos, que nem a Thay pôs ali, pode ser? O primeiro grupo, que foi o que teve a maior pontuação, é o que se preocupa em atrair visitantes e, ao mesmo tempo, promover negócios. Tá? Então, como a gente pode dizer isso, resumindo, é isso, né? Sim, mas atrair visitantes, mas cuidando dos moradores. É isso que diz, entendeu? Mantendo, a fixação de moradores, que seja bom para os moradores e para os negócios. Então, o primeiro item é, sim, vamos promover o turismo, mas isso. Tá? Aí, o próximo é sobre a identidade. A gente tem 5 que são do turismo aqui, ó. E turistas. Tem umas 4 que fala de turismo, ó. Fomenta o turismo, promover a qualificação.
O próximo é o proporcionar uma identidade e respeito à história do município. Acho que esse de identidade é bem legal. Não, ele é o próximo item. Sim. Eu não achei nada para se identificar com ele. Não. Pode ser. Esses 3 aqui. Um marco que vincule o passado e futuro e que proporcione da memória afetiva. Memória afetiva e identidade também tem. Depois, claro, a gente vai arrumar essas frases. Um marco que... Depois, o terceiro que eu tenho aqui é o que fala sobre ocupar os espaços. Então, mais pessoas na calçada e nas ruas, promover a qualificação pelo uso dos prédios e reuso de espaços ociosos. Ou seja, todos dizem a mesma coisa. Isso aí. Isso aí, perfeito. Uhum. Isso aí, tem que... Depois a gente vai fazer bonito. Explicar o que significa. Essas 5 respostas que são as mais importantes, sendo que a número 1 é a que tem mais relevância e a número 5 é a que tem menos relevância. Então, a partir disso, a gente consegue, com essa dinâmica, ter uma conclusão do entendimento coletivo das pessoas que aqui estão, que se propuseram a responder essa pergunta, e nós, em comum acordo, sem termos que ter debatido sobre uma ideia, a gente construiu, né, um pensamento coletivo. Isso vai nos servir para nos guiar. Então, serve para a gente, se a gente começar a pensar e avançar nessa ideia do patrimônio São Pelegrino, bom, este grupo teve esse entendimento. Claro que é mais legal essas dinâmicas com mais pessoas, que a gente possa ter mais representatividade e avançar, mas é um primeiro passo, e é um passo muito válido. Aqui a gente fez o quê, né? A gente está perguntando o que a gente espera. E aí, depois disso, a gente começa a desenvolver o como.
né? A gente vai tal do 5W2H, né? Então, como a gente vai fazer para atrair visitantes, enfim. E esse é um processo que tem que ir desenvolvendo e que não depende só da gente, que a gente falou, a gente tem que levar isso agora, essa nossa intenção, né, para o município, para eles também poderem ajudar em como isso vai ser feito, né, porque o como é uma coisa que a gente pode até imaginar, mas a gente não vai nunca conseguir realizar. Então, até se vocês quiserem fazer mais algum comentário, que a gente vai dar uma explicada nessas questões, né? Enfim, pensando na questão do patrimônio, das cartas patrimoniais, enxergando isso, né? O respeito, porque aqui a gente está falando do que a gente espera do patrimônio, né? Então a gente sabe que isso tudo tem que ser feito com respeito ao que já existe, com respeito à participação popular, enfim. Então, acho que uma das coisas que a gente poderia acrescentar é isso, né? Que poderia ter participação popular nesse processo de Não, mas é que a gente está dizendo que a gente espera, mas a participação popular já é no como, né? A gente vai pedir para que quando vão fazer isso, como vamos pedir para fazer isso? Com participação, né, que não seja uma coisa que vem de cima para baixo e a gente tem que engolir, e muitas vezes isso que não funciona, né? Mais alguma coisa que vocês lembram que é importante a gente colocar para ser isso aqui é um norteador, né? Para a gente dizer assim, ó, o que esse projeto aqui, esse evento trouxe foi essa análise. Em cima de tudo que a gente foi conversando aqui, a gente consegue tirar várias coisas, né, que são importantes. E a gente vê que foi traduzido aqui, né? Tanto que o primeiro item é se importar com o turismo, mas cuidar de quem vive, que foi muito o que o Ricardo trouxe para nós hoje. Então, acho que isso que é bacana da gente entender como esses processos eles vão se construindo. E a gente vai começando a criar ideias que talvez a gente nem pensasse que eram possíveis, né? A gente nem pensava talvez que se preocupar com o morador fosse ser uma coisa, um problema que pudesse acontecer no futuro. E ele nos mostra, ó, se vocês descuidarem o morador, isso vai ser um problema. Então isso é bem legal, porque a gente normalmente acha que patrimônio é turismo, né? Isso foi um foco bem diferente. Mais alguma sugestão que vocês lembrem? De tanto que falamos? Mas eu acho que como o projeto pensa assim, mas a gente não sabe como, mas acho que a gente pode reforçar essa ideia de entender o conjunto, né? E de não... Perfeito. Perfeito. Aham, exatamente. Acho que isso é bem legal. Ser referência, isso. Perfeito. Então, ser referência para outros, né? E outra coisa que a gente tinha falado que eu esqueci. Gente, olha a cabeça. Da gente pensar como um território e não pensar em prédios... Que hoje Caxias pensa muito em edifício por edifício, né? Que é difícil daí, porque tu não consegue às vezes ver valor no conjunto todo, porque não, mas olha esse prédiozinho ali. Eu acho que isso é bem importante a gente trazer, né? Que existem zonas. Tá em ambiência. Depois eu vou ampliar isso, então daí fica claro. Porque a gente fica um termo ali muito soltinho, a gente esquece o que é. Sim, isso aí. Vou completar. Muito bem, gente. Eu vou completar isso, depois a gente manda no grupo de trabalho para o pessoal palpitar, tá? E amanhã a gente apresenta, então, para as autoridades. Espero que eles aceitem, né, a nossa provocação.
Sim. Não, será? Acho que eu já vou terminar isso aqui que a gente fez e fiquei de mandar para a Margarete. Sim, sim. Mas aí ela já queria pronta, tá? Eu vou construir e mando para vocês, aí mando para ela, porque elas não querem vir aqui dizer que vão assinar um troço sem saber da pessoa chegar aqui e dizer estamos indo embora porque a gente não gostou, né? Então, eu combinei que eu vou preparar. A gente prepara, vocês dão uma olhada, depois a gente manda para eles ver se está ok, daí eles vêm aqui e a gente apresenta, para não corrermos riscos, tá? Vamos lá beber, então. A Giovana vai pagar, então.